ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, intercâmbio na verdade, e aí quando eu fui para lá ainda não existia nada digital, então eu precisava de alguma maneira mandar fotos de lá, imagens de lá. E aí meu pai me emprestou a câmera dele, uma Canon QL, ainda tenho, né? E eu comecei a fotografar com ela lá nos Estados Unidos. E aquilo para mim foi uma febre, eu fotografava muito, eu lembro que era barato, um filme revelado era $3, com o filme e as revelações. Então eu fotografava assim uma média de, sei lá, uns 10 filmes por mês, mais ou menos, fotografava e colocava na caixa e mandava para os meus pais aqui. Eu tenho um monte de foto dessa época, então eu comecei a interessar com fotografia assim. Mas eu nunca imaginei em ser fotógrafo. Nessa época eu gostava de desenhar, eu gostava de modelar, tanto que eu fiz faculdade de artes focado em escultura. E durante a faculdade eu comecei a ter aula de fotografia com um super professor. Eu tive aula com o Carlos Moreira, eu tive aula com o João Musa, que são expoentes de fotografia nacional, fazia 3x4 e era o que era foto de casamento. Fotografia social eu não faço, eu não gosto, respeito quem faz, mas eu não tenho paciência lá. Meu pai é pastor evangélico, tinha igreja, comunidade, então o que ele sabia de fotografia foi o que ele me ensinou no momento que ele me emprestou a câmera para eu usar. Foi a primeira vez que eu tive aula de fotografia, funciona desse jeito. E foi isso que dali para frente eu aprendi muito sozinho, mas eu tive uma boa base de princípios na universidade. Olhando hoje para trás, os meus maiores sonhos é exatamente isso aqui que eu tenho hoje, né? Talvez eu quisesse ter mais grana, né? Mas era isso, eu queria ter estúdio, eu queria fazer foto publicitária e eu corri atrás disso, né? Hoje eu pensaria 3 vezes de fazer esse mesmo percurso. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu acho que foi do jeito que tinha que ser, mas hoje eu me sinto muito preso nesse negócio que eu criei. As minhas dificuldades de inserção no mercado são enormes. Acho que vocês estão justamente nessa fase e estão sentindo, acho que para vocês vai ser mais difícil do que foi no meu caso, né? Então eu comecei a fotografar, eu fiz fotojornalismo, trabalhei para algumas revistas, mas o meu foco era a fotografia de publicidade, era a fotografia comercial, era o que eu achava, era o que eu queria fazer. Então, para começar a fazer isso, foi um percurso meio longo. Então eu comecei inicialmente fotografando para um mercado promocional. Para vocês imaginarem, isso não se faz mais hoje, mas nessa época, isso aqui ainda é de 2006. Antes disso eu comecei a fotografar para uma editora e a gente fotografava tudo isso. O que é? Brinde. A gente fotografava que nem uns retardados, tudo cromo, e isso aqui que sustentou, que deu grana para a gente manter e aí divulgando o trabalho, conseguindo outros clientes mais finos do que esse mercado que a gente inicialmente atendia e tal, e aí a coisa começou. Agora, eu tive uma oportunidade que provavelmente é diferente para vocês, então comercialmente eu comecei com fotografia analógica e eu acompanhei justamente essa passagem da fotografia analógica para a fotografia digital, bem na época que eu estava fazendo mestrado. Então, eu estava fazendo mestrado justamente estudando essa passagem da fotografia analógica para o digital. E eu acreditava muito no digital, achava que isso ia tomar o mercado. Olha, naquela época, as câmeras elas tinham 3 megapixels, depois elas foram para 6 megapixels, quando eu comprei a minha primeira câmera,
E a primeiro sistema digital, que era um back digital, que a gente comprou da Kodak, ele custou na época, sei lá, 100 mil reais, todo o sistema, computador e etc. Né? E isso me deu uma vantagem em comparação com outros estúdios mais famosos que ainda trabalhavam com analógico, porque eu tinha o digital. Então eu tive um fluxo de clientes nessa época muito grande por causa do sistema. E os outros fotógrafos assim, mais tradicionais, com mais experiência inclusive do que eu, eles não entraram de cara no digital, porque quando você comparava um cromo 4x5 e o arquivo que eu gerava, a qualidade era muito inferior, mas ele te dava agilidade em outros sentidos, e com essa agilidade eu conquistei muitos outros clientes. Hoje em dia, o mesmo que me fez, que me lançou para frente, que me ajudou, é o que me retarda, né? Porque hoje você tem um mundo infestado com um monte de fotógrafo que faz foto e compete com você. Sei lá, não vou nem discutir o nível e tal, mas tem muita gente produzindo, porque é muito mais fácil fotografar digitalmente, né? Então nessa época a gente fotografava, ó, tudo com câmera 4x5, ó, vocês imaginarem. Tá vendo? É um passe-partout, ó, viu por que eu peço passe-partout até hoje para vocês, ó? Então a gente fazia o cromo, montava, e isso aqui ia para aprovação, ó, isso aqui é aprovação de cliente, aprovação da editora, ó, isso não é 4x5, mas era 6x6, 6x7, ó, era tudo montado assim, tá vendo? Bonitinho, tinha o logo do estúdio, tinha a grade para a gente cortar e fazer o prisma da imagem, etc, né? Coisas que não se faz mais hoje, né? Olha, o aprendizado em fotografia ele é constante. Não tem aprendi tudo, sei fazer tudo e acabou. Não existe. Aprender a parte técnica, ela é bem vasta, né? Hoje você tem todos os conhecimentos da área de física, ótica, né? Mas você tem introdução que não pode ficar fora do teu conhecimento, que é toda essa parte de digitalização, de pixel, você tem que entender como tudo isso funciona. Então essa é a parte mais fácil, ela é vasta, o aprendizado ele tem que ser constante, mas ele é construído conforme o tempo vai passando, as coisas fazem sentido, não tem uma coisa que é o contrário de outra, é física, é lei, é natural, então entender essa parte eu acho que é a parte mais fácil, apesar de ser bem vasto, né? Agora a cultura de imagem e esse refinamento do olhar, ela também é constante e talvez seja a parte mais difícil de você conseguir desenvolver. Isso demanda muito tempo, não só de leitura, de visualização de imagens e tal, mas também de experimento para que isso comece a aflorar dentro do teu trabalho. Acho que essa é a parte mais difícil e é onde os fotógrafos, os bons fotógrafos vão se destacar, não é? Você pode tecnicamente ser bom, mas produzir um trabalho que visualmente é fraco, não é? E agora você pode ser bom tecnicamente e mesmo assim continuar fazendo um trabalho fraco. Então, dominar a técnica é a mais fácil. O problema, a dificuldade é você se encontrar nesse caminho. Esse é o caminho árduo. Esse é o caminho que eu acho que vocês precisam prestar atenção. Tecnicamente vocês têm que saber, não tem outra alternativa. Se não souber tecnicamente, você não vai nem conseguir trabalhar no outro lado com profissionalismo. Consegui uma inserção maior na parte comercial, comecei a trabalhar para clientes depois desse trabalho. Esse trabalho foi feito a gente está falando de 94, né?
Então, 94, ele tem mais de 25 anos, isso aqui, né? As fotos, as ampliações, e por 6 meses eu fotografei esse trecho do trem aqui da Marginal. É importante mostrar como é que era o enquadramento original do trabalho, né? São fotos PBs, foram ampliadas, foram feitas com 3x400, com uma revelação puxada para dar esse contraste, para dar esse grão, né? Esse trabalho, então, ele foi feito junto a uma oficina, na época era uma oficina lá na Três Rios, montado pelo Iatan Canabrava. Vieram vários workshops durante um tempo. No final, a gente tinha uma exposição. Essa exposição aconteceu, ela foi feita no MIS, né? Ficaram expostas lá durante um tempo. E aí um professor de fotografia, falecido já, o Mário Espinosa, era um uruguaio, ele viu a exposição, gostou das imagens, acredito que mais da técnica do que das imagens em si, mas ele me convidou para trabalhar sendo a Saisu Cláudio daquela época, isso para uma universidade, na época era na Unip. Então eu fui trabalhar, sei lá, o gerente do estúdio, do laboratório, e foi aí que eu comecei a aprender, porque eu acompanhava as aulas, eu dava aula junto com os professores, propriamente dito, e aí a minha vida acadêmica ligada à fotografia começou aí também. Mas eu cheguei a produzir portfólios, ó, tem isso aqui, coisa mais antiga, mas são algumas fotos, ó, coisas de joia, modelo, para imobiliária, isso aqui para um sistema de Pantone, isso aqui foi, eu acho que isso aqui são fotos inclusive para o Senac, antes de eu trabalhar como professor, isso aqui publicidade para um cara que importava bacalhau. Nossa, o estúdio ficou fedendo 2 meses depois de fotografar os bacalhais. Isso aqui também foi para o Senac, lá para o Hotel São Pedro, né, onde tem a gastronomia. Ó, aquilo aí são esses catálogos da área promocional que eu fotografava bastante, né? Isso foi para Santa Marina, Sangoban, ó, foto de vidro, galera, né? E aqui foi um trabalho bem bacana, a gente trabalhou com umas empresas lá fora. Isso aqui era para França, se eu não me engano, isso aqui foi para a África. A gente viajou, foi lá fotografar para esse café. Isso aqui embalagem, né? Foto de metal, tá vendo? Para vocês que fazem estilo, né? Aí tem outros trabalhos que foram feitos aí durante algum tempo, ó, de novo, bastante. Minha relação com o Senac foi bem próxima, né? Fazia bastante coisa. Então, aqui a gente está na área de estúdio, né? Então, o estúdio tem 2 andares, a parte de cima, que é a parte chique, que fica a galera de design e tal, e aqui embaixo é a cozinha, é aqui que a coisa acontece, né? Então, o estúdio não é muito grande, ele tem 6 por 30, né? Assim, não é muito grande, ele podia ser um pouquinho mais largo, né? Mas ele é comprido e pro que eu faço tá ótimo, não preciso mais, né? Então ele tem 3 áreas de fotografia, tem aquela do fundo infinito grande que vocês estão vendo bem lá no fundo, tem uma segunda área que fica mais ou menos na altura aqui onde está o Profoto, e tem essa mesa aqui que para fazer estilo pequeno. Então teoricamente ele foi pensado em ter 3 sets de luz podendo trabalhar ao mesmo tempo, né? Então de equipamento a gente trabalha muito com equipamento de flash. Eu acho que a luz que eu mais utilizo é o equipamento de flash, por suas características em si. Então a gente usa muito equipamento da Macro e usa equipamento da Profoto, né? Prefiro o equipamento da Profoto. Se é para escolher algum, acho que ele atende muito melhor, né? Em termos de contínuo, a gente trabalha com Fresnel e tem algumas luzes quartzes menores. Então a gente produz vídeo aqui também, apesar do estúdio não ser blinkado, não ser
protegido do som, mas para o tipo de vídeo que a gente faz é tudo locução em off e tal, então não tem problema. Fresnel, ou então parecido com esses ARRIs que vocês têm aqui no Senac, né? Ou então a gente usa Quartz, que é um equipamento mais leve, menor e tal, dependendo do vídeo que a gente faz, ele funciona bacana, né? Equipamento propriamente de fotografia, né? O que a gente mais usa é isso aqui. Eu já tive vários equipamentos, já comprei, já vendi, já gostei, já não gostei, etc. O que a gente usa hoje aqui, então a gente tem uma mirrorless, né? Essa aqui é uma Mark II, é a 7R2. A gente comprou ela no passado, tem gostado bastante do resultado, da forma de trabalhar. Eu sempre trabalhei com DSLR, então para começar a trabalhar com mirrorless precisei me adaptar. Mas passada essa fase de adaptação, hoje eu diria que é a minha câmera preferida para trabalhar. Eu gosto, ela é prática, tem uma qualidade bem bacana, né? Ainda não tenho todo o jogo completo dela, então eu ainda, tá vendo? A gente utiliza um Metabone para colocar as objetivas da Canon aqui. Esse aqui é uma 180 macro, eu adoro essa lente, eu acho que ela é muito legal, principalmente para fazer foto de joia, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz com uma certa regularidade, né? Aqui a gente tem, olha que legal, eu sempre falo, essa aqui tá vendo que ela tem um esqueminha para conexão, a gente só trabalha cabeado, tá vendo lá atrás, ó o cabo, tá vendo, tem um trilho pro cabo lá para ele ficar suspenso, e isso aqui protege esse engate aqui. Aí a Canon, essa aqui é uma Mark III, também a gente já utiliza ela há bastante tempo, é o equipamento completo que a gente tem todas as objetivas e tal, né? Tá com o rádio da Profoto aqui em cima, então a gente consegue controlar as luzes lá atrás por aqui, né? E é legal, é uma câmera bacana, né? Parecida com as que vocês trabalham lá no Senac, né? A gente também usa já um equipamento, esse não é digital total, ele é híbrido, então a gente trabalha com a Hassel, a gente tem 4 lentes da Hassel, ela é híbrida, então ela não é totalmente digital. E a gente, quando trabalha com ela, ou trabalha com filme, muito difícil, tá? Ou trabalha com back. A gente trabalha com um back da Cine, o 54M, já é um back bem antigo, mas é um trator. Dificilmente ele dá problema, funciona já há pelo menos 15 anos a gente trabalha com ele. Óbvio que hoje tem outros sensores, uma qualidade até superior, mas ele funciona muito bem. A vantagem é que a gente pode encaixar ele então na Hassel, ele encaixa aqui atrás, ou então em trabalhos mais específicos, olha, para vocês que imaginam que câmera técnica não usa para nada, a gente usa. Essa aqui é uma câmera técnica moderna, é uma Cine também, faz báscula e tal, e o sensor dela, então ela encaixa aqui atrás, né? Então esses equipamentos são os equipamentos que a gente mais utiliza. Isso aqui é mais difícil de utilizar, o cliente tem que pagar para a gente utilizar isso, né? E infelizmente os clientes não pagam, né? Então é difícil a gente realmente montar. Só quando eu estou com um tesão, isso aqui tem que ficar do cacete, aí eu invisto o meu tempo para a coisa ficar boa. Mas que o cliente não paga nem o conhecimento, nem o equipamento, não paga, né? Então, coisas da fotografia moderna.